Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas que estão me ouvindo. Estamos aqui ao vivo para mais um Clube do Livro, Leitura que Transforma. E hoje nós iremos fazer a leitura e o entendimento deste livro, a parte 2, continuando com a parte 2, sendo que é um novo capítulo. Não adulterarás. Como eu havia dito nas apresentações anteriores, esse livro, A Psiquiatria de Deus, cujo autor é Charles L. Allen, ele é um pastor e ele mostra aqui as várias maneiras de você interpretar a Bíblia segundo a nossa saúde, para que a gente possa melhorar a nossa saúde mental. A escrita dele é bem explicativa, não tem como não entender a leitura dele, é bem clara, bem objetiva, e aqui o livro também é um livro pequeno, que dá para você entender direitinho, e eu estou, para quem já tem o livro em casa, pode até me acompanhar, eu estou na página 68, na parte 2, que essa página 68 corresponde ao capítulo 7, ok? Então, lembrando, para quem ainda não me conhece, eu sou Regina Célia, sou farmacêutica e mestre e doutora em saúde, e estou aqui para ajudar mulheres na menopausa. E aqui eu irei começar para vocês brevemente o resumo do livro A Psiquiatria de Deus, de Charles L. Allen, relembrando e repetindo o capítulo 7 da parte 2, Não Adulterarás, tá? Quando um texto, né, quando o livro, quando o autor fala sobre esse tema, não adulterarás, ele conduz para um entendimento mais profundo desse mandamento, porque todos nós sabemos, algumas de vocês já devem ter lido a Bíblia, e lá em Gênesis tem esse versículo, não adulterarás, certo? E esse versículo, ele traz uma reflexão que foi colocada aqui pelo autor, né? E essa reflexão é no seguinte sentido: não adulterarás não serve apenas como uma regra moral externa, mas como se fosse um princípio espiritual que guarda o nosso coração, protege a nossa mente e preserva a nossa saúde emocional. O autor desse livro aqui, quando eu estive fazendo a leitura, ele mostra, ele lembra, na perspectiva de Deus, né, que o adultério, ele começa antes do ato. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Ele nasce dentro da alma, no interior, num território silencioso de quê? Pensamentos, desejos e intenções. Ninguém que vai praticar o adultério não começa sem essa regra, sem esses passos. Então, eu vou repetir aqui para você. Começa como? Do interior. E aonde mais? Num território silencioso de onde? Dos pensamentos, desejos e intenções. Jesus, na verdade, ele aprofunda esse ensinamento quando ele declara, né? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura no coração, com intenção pura no coração, adulterou com ela. Isso está aqui no livro do Charles, e também está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Aqui ele mostra, aqui, né, nesse versículo, ele explica também que o Senhor revela que a fidelidade, ela não se limita ao corpo, mas envolve a integridade da mente e da alma.
A quebra desse mandamento é, antes de tudo, uma fratura interior, um desalinhamento entre aquilo que nós pensamos, sentimos e vivemos, né? Como eu disse aqui para vocês, o autor, ele é um pastor, né? E ele, como pastor, ele escreve segundo as referências da Bíblia, né? E nesse livro aqui, esse mandamento, o autor fala que é como se fosse um chamado, né? A inteireza de ser. Ou seja, o adultério, segundo esse autor aqui, ele não se restringe ao casamento conjugal, né? Ele se manifesta sempre, sempre, sempre que o coração divide sua lealdade quando substituímos Deus por outros afetos, desejos e dependências. Olha só que interessante. Você já viu isso? Você já atentou para essa reflexão que você pode adulterar mesmo sem ser no casamento? Uma reflexão bastante ampla, né? Por isso, né, a palavra também afirma adultérios, adúlteros e adúlteras. Existe essa diferença. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quantas vezes, isso está em Tiago, né? Está aqui no livro também, Tiago 4:4, tá? Então, quantas vezes, né, você que está me ouvindo aqui agora, não teve adúlteros não foi adúlteros e adúlteras, ou seja, teve amizades do mundo, né? De um adultério espiritual, silencioso, muitas vezes socialmente aceito, mas profundamente adoecedor. Aquele tipo de amizade que te leva literalmente para o mau caminho, ou seja, sendo curta e grossa, te leva literalmente para o inferno, né? Do ponto de vista da nossa saúde emocional, a infidelidade interna, né, a infidelidade que vem de dentro mesmo, ele gera uma culpa. E se gera uma culpa, é pecado. Geralmente, ele gera também ansiedade, fragmentação da identidade e perda da paz. O coração, ele não pode estar dividido. E se ele está dividido, ele vive em constante conflito. Ou seja, você peca, aí se arrepende e peca. Fica um ciclo vicioso, né? E aqui o autor enfatiza que Deus, como grande psiquiatra da alma, não existe outro psiquiatra melhor para que a gente possa obter a cura, conhece as nossas fissuras internas, conhece o nosso coração quebrado e oferece o quê? A cura, né? Ele oferece a cura, não a condenação. Deus, ele não condena a mim e ele não condena você. Ele não expõe para humilhar, mas ele revela para restaurar. Veja bem o poder dessa frase. Ele não expõe para humilhar, mas revela para restaurar. E aqui eu trago mais uma reflexão que está no livro também, no Salmo 51, versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui é um clamor de quem reconhece que a fidelidade, ela começa no interior, né? Esse mandamento, não adulterarás, é, portanto, um convite para quê? Para a pureza que gera o quê? Liberdade. A fidelidade que produz descanso e a inteireza que promove saúde espiritual. Quando o coração está alinhado com Deus, o que acontece? Os afetos se organizam, a sua vida flui, tudo começa a dar certo. Os desejos encontram limites saudáveis e a mente experimenta o quê? Paz. Se você está alinhado com Deus, tudo isso que eu acabei de falar acontece. E aqui o autor, ele recorda que a verdadeira cura
não está no controle externo de alguém, certo? Mas em que? Na transformação interna operadas pelo Espírito Santo. E ainda eu trago mais uma reflexão que diz que Deus, ele não apenas ordena a fidelidade, ele capacita. Sua graça nos sustenta quando nossas forças falham. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Ela nos alcança quando reconhecemos nossas fragilidades. A partir do momento que a gente reconhece as nossas fragilidades, tudo na vida melhora, né? E aqui no livro ainda, ele fala ainda em 1 João, capítulo 1, versículo 9, onde diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o caminho terapêutico de onde? De Deus. É o caminho terapêutico do céu para a nossa alma ferida. Confissão, perdão e restauração, né? Isso é o nosso foco, esse é o nosso objetivo como cristãos, como evangélicos aqui na Terra, né? E eu espero que esse capítulo, ele tenha dado o quê? Um ensinamento, que esse ensinamento nos leve a quê? A um exame sincero do nosso coração. Não com medo, mas com esperança. A cura para a mente cansada. Restauração para os afetos feridos. E um novo começo em Cristo. Para que isso aconteça, é preciso que você que está me ouvindo aqui agora tome a decisão correta. Ele continua sendo o quê? O médico dos médicos, o médico das almas. Aquele que restaura por inteiro e aquilo que foi dividido. Somente Deus pode fazer essa restauração. E a minha oração para você que está me ouvindo aqui agora é que Deus possa chegar neste exato momento que eu estou falando, no seu lar, na sua mente, e que possa restaurar todo o seu corpo. E a minha oração ainda é para que nós possamos encerrar esta apresentação deste capítulo 7 com a seguinte pedido. Eu peço ao Senhor um coração que não seja dividido, uma mente guardada e uma vida alinhada de acordo com a sua vontade. Eu rogo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a esperança em Cristo renove nossa fidelidade diária e nos conduza à verdadeira liberdade espiritual. Porque a verdadeira liberdade espiritual é que vai nos levar à união, à intimidade com Deus. Porque a partir do momento que nós somos transformados por Deus, pela operação interna do Espírito Santo, tudo na nossa vida flui. Então, se você quer ter um dia hoje agradável, um dia próspero, faça essa conexão com Deus, tá? Faça essa petição a Deus para que Ele transforme o seu coração e que seu coração não seja de maneira nenhuma dividido. Esse é a minha oração, essa é a minha oração e o meu pedido. Eu agradeço a todos e a todas que estiveram comigo aqui hoje em mais um capítulo do nosso livro, A Psiquiatria de Deus, tá? Lembrando a todos e a todas que
Nós acabamos de apresentar o capítulo 7 da parte 2 do livro A Psiquiatria de Deus. E lembrando a todos e a todos também que eu tenho uma escola, né, onde eu ensino as mulheres a cuidarem da menopausa, que é uma fase muito longa e que geralmente ela começa depois dos 35 anos. E que eu tenho essa escola e as informações que vocês deveriam saber está no link da bio do meu Instagram, @doutoraregina.silva. Eu aguardo você aqui amanhã para a apresentação de mais um capítulo desse maravilhoso livro, A Psiquiatria de Deus. Obrigada por ter estado até aqui conosco e nos siga, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga que precise ouvir essa palavra. Até!